Isso aí, teve uma desinformação. Explica, vai. Isso eles usam como uma política de desinformação, tipo, será que é verdade? Será que é mentira? Para deixar uma interrogação na cabeça das pessoas. Porque eles têm realmente ETs na Área 51, isso não tem dúvidas. Não só mortos, hein? Tem vivos aí, muitos, hein? O César pode falar bastante disso. Vai ajudando a gente, César. O que é isso aí? Bom, se você analisa uma imagem de vídeo, é impossível a gente dizer por uma imagem que isso é verdade ou não. Mas, em sendo verdade, o que seria isso? Um ser extraterrestre que está lá nos Estados Unidos, isso é um lugar específico dos Estados Unidos, onde é que é? O que eu posso dizer a esse respeito, porque eu também não posso dar um aval final, é que eu estive no Congresso de Ufologia em 98, realizado em Brasília, na presença de inúmeras autoridades do governo brasileiro, da aeronáutica, na época, que estavam lá para assistir, e eu vi esse mesmo vídeo lá. Esse vídeo é tido como original por especialistas da área. Quer dizer, nunca ninguém falou que é uma montagem, que é boneco. Isso, as pessoas competentes no assunto analisaram o vídeo e dizem que é verdade. Ele não pode... especialistas em vídeo que podem sem dizer. dúvida. Ele não pode ter contato com a luz, é isso? Ele tem um problema com claridade, né, pelo que... Ele é fotossensível. Ele é fotossensível, então... Ele tem um aspecto semelhante com esse que você já teve são contato. muito parecidos. Mas aqueles do mal. Mas eles... eu acho que uma pessoa que pega você e faz qualquer tipo de experimento sem a sua prévia autorização... Deixa eu explicar. Legal, né? A crise, porque eu tô falando essa história do mal aí, é que algumas das abduções suas, me corrija se eu estiver errado, Sim, isso foram feitas por esses aqui. Por esses seres, exatamente. O que é abdução? Vamos de novo. Assim. Abdução é um rapto feito por alienígenas. Mas como é que você tem certeza que você não estava dormindo, que você não estava sonhando? Bom, na realidade, eu fui ter certeza através de hipnose, de regressão, porque não foi uma coisa que eu tive certeza da noite para o dia. Não, foram anos de pesquisa, foram 15 anos, né, Leão, que eu estou nessa história, né? Então não é uma coisa... No começo ela chegou a achar que era coisa de espiritismo, que no espiritismo existe mesmo a coisa dos espíritos do mal, porque a primeira coisa que ela viu foi uma luz laranja, que no espiritismo aí... dizem que são espíritos obsessores, ovoides, né? Que estavam querendo te pegar. Aí, inclusive, em dessas abduções, ela tinha a nítida sensação de estar sendo examinada, investigada, mexida. Era real. Não... Doía, era real, eu voltava com marcas, entendeu? A marca, uma delas está aqui, isso aqui é uma foto. É enlouquecedor o processo, essa daqui. Não é... Essa daqui é uma foto dela. Isso aqui, essa daqui foi a história de que eles fizeram um exame com você, aquele do nariz. Através da narina, né? Fica uma mancha vermelha na testa, né? Essa mancha, ela volta de vez em quando. Ela volta de vez em quando. Mas quando você está em contato. Porque no primeiro momento foi o momento da abdução. Isso. Que é o sentimento ruim. Perguntei da coisa dos espíritos, os do mal, que esse da NASA é igual. A esse... Agora, você acredita que seja um sinal, você diz que volta cada vez que você tem contato? É como se fosse um sinal para eles provarem que eles existem, alguma coisa assim? Mexeram com a minha glândula pineal, né? Porque ampliou muita coisa dentro da minha cabeça. Eu sinto uma forte ligação com as coisas, com animais, com pessoas, uma responsabilidade em manutenção da vida e o respeito pela vida em seu todo. Essa é a resposta do porquê ela, entendeu? Eu me sinto intimamente ligada e responsável pela manutenção da vida no planeta. É claro que eu não vou plantar um jardim inteiro, mas eu estou plantando um canteiro de consciencialidade. Aliás, você também não tem uma seita. Eu já falei que você não tem uma seita, pelo amor de Deus. Eu acredito em Deus, mas não frequento nenhum tipo de religião. Até porque eu acho que todas as religiões deveriam se unir em objetivo comum para acabar com as guerras, com a miséria imposta pelos poderes econômicos e fazer desse planeta o planeta maravilhoso que ele é. Né? Agora, eu acho que existe uma ressalva a ser feita nesse campo, porque a Ângela fala, eu conheço ela há alguns anos, e ela fala dessa responsabilidade com relação à consciência no planeta Terra, mas não em função desses seres baixinhos de olho gordo que vocês viram. Que houve um divisor de águas a partir da década de 60, porque antigamente o pessoal era mais contactado do que abduzido. A partir da década de 60, os casos começaram a se empilhar por abdução e muito poucos contatos. São milhares e milhares, isso é inegável. Existem provas, evidências físicas, cicatrizes. E todas essas histórias batem com a da Ângela? Exatamente isso que eu expliquei na primeira parte do programa. O que é importantíssimo que o pessoal leigo no assunto entenda é que quando você analisa o trauma de uma pessoa, ele é muito particular. Então, está ligado ao pai dela, à mãe dela, à situação, à família. Essa síndrome do pânico que ela desenvolveu a partir daquele primeiro... aquela primeira abdução, fosse alguma coisa... fantasiosa. A gente sabe disso, né?
que veio lá de trás de bebezinha, do útero da mãe, teria se explicado isso. Pelo ambiente da própria pessoa. Mas o que acontece, o que a gente verifica, é que esse padrão se repete em milhares de vítimas, vou dizer assim. Quer dizer, as coisas que acontecem com ela são de madrugada. Né? Acontece não necessariamente. Não necessariamente, né? Mas, para exemplificar, outros casos também acontecem com essas mesmas coisas. A característica que ela define o ser, o Crohn, que é esse que hoje em dia mantém o contato com ela... regularmente. Esse contato tem dia e hora marcada? A gente tenta se transcomunicar com ele, fazendo isso através de aparelhos eletrônicos. Explica de novo o que é transcomunicação. Transcomunicação é uma comunicação transcendental que se faz através de computador. Que você capta vozes, inclusive de espíritos. Aí entra muito bom na linha que a gente fala, né? Eles também querem se transcomunicar, entende? Então, essa transcomunicação a gente tenta fazer para trazer uma prova física para os pesquisadores. E a gente está aberto lá no Crohn para quem quiser pesquisar com a gente. Entende? Na verdade, uma prova física também para você, porque você fica se questionando o tempo todo. Olha, por isso que eu acho interessante na ter realidade, tudo que eu precisava de prova, eu consegui através dos terapeutas que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Eu faço análise até hoje para me manter centrado, entende? Porque não é brincadeira. E também você poderia começar a se achar o centro do universo, uma pessoa especial. Por isso que eu acho que tem gente que deve pirar e fica se achando o dono da seita. Mas eu acho existe um risco muito grande. Porque se ela for escolhida para semear o bem, né? Por isso que até eu estava conversando no intervalo com ela, a questão da consciência. Porque quando a pessoa não tem consciência, né, do seu ser como humano, das suas próprias limitações, a sua aceitação das suas limitações, instrumento e não corre o risco de cair num egocentrismo, da pessoa se achar, né, e aí ela se perde. Aí viram os malucos donos de seitas que se acham escolhidos pelo dedo de Deus. E que acabam desmerecendo. Aliás, ela falou uma coisa super interessante. Ela acredita em Deus e eles também. Eles também. Eles dizem que Deus é a substância do universo. E que... Nunca tinha ouvido falar disso, interessante, né? É a substância, a fonte criadora de tudo. E que a gente nega muito a nossa consciência, o bem que a gente recebe na nossa vida. A gente tem tudo pronto no planeta Terra. E as nossas doenças, por exemplo, eu perguntei de doenças, por que a gente fica doente? Ele fala que é uma inversão psíquica que nós temos. Eu fui descobrir isso mais tarde, como funcionava, através de estudos, a gente fica doente porque a gente quer ficar doente? Não, porque a gente nega o bem na nossa vida. É inconsciência. É como se fosse uma inveja de si a inconsciência mesmo, significa falta de lucidez. Não, aquelas coisas que a gente também fala muito aqui, a mágoa. Se fala muito, né? A pessoa é muito magoada, guarda muita mágoa, leva o câncer. Eu queria perguntar para o Claudemir. Claudemir, você acha que o ser humano, que o terráqueo, nós, somos assim os únicos no universo? Você acha que não há possibilidade de existir? Por que a gente seria tão especial, ser os únicos no universo inteiro? Eu acho... Peraí, responde no próximo bloco, peraí. Isso foi ótimo, ele lembra aquele suspense, de programa de suspense, né? Para! Se criar intimidade com esse tema, a gente vai te mostrar uma matéria que foi feita até para o dia a dia numa exposição de fotografias de objetos voadores não identificados. E aí, já que a Aline, a repórter do dia a dia, estava lá, ela também aproveitou para perguntar para as pessoas se acreditam ou não acreditam. Menina, é uma coisa assim, muito, muito, muito dividida, mas por favor, presta atenção, que eu vou prestar também, nessas fotografias de objetos voadores não identificados. OVNI, objeto voador não identificado. Algumas pessoas acreditam, outras não. Não acredita por quê? Me dê uma explicação. Porque me parece absurdo que eles venham, como dizem, nos observar, etc., e não se manifestam, não. Já tiveram tanta oportunidade de se manifestar, por que não o fizeram até agora? Eu não acredito. E essas fotos, quase todas elas são fraudes. A senhora acredita em OVNIs? Acredito. Acredita, já viu algum? Eu não. Não vi. Por que a senhora acredita na existência deles? Eu já ouvi falar muito, já li muitas reportagens, tudo que sai em revistas, jornais, eu estou lendo. E mesmo também que tem pessoas da família que já viram, tiraram fotos. Pessoas da sua família já viram? Bem próximas já. Tenho fotos também que mandaram para nós. A senhora acredita então que só o planeta Terra é habitado? Não, eu não disse isso. É possível que outros planetas sejam habitados. Eu acredito que objetos não identificados não existem. Mas eu, por outro lado, tenho certeza que extraterrestres, pessoas
com poderes diferentes que os nossos, com capacitações diferentes que os nossos, existem. Você acredita em OVNIs? Acredito. Acredita? Acredito piamente. Piamente, por que tanta convicção na sua crença? Porque eu já vi alguns objetos voadores. Você já viu objetos voadores? Já vi. Quero o relato completo. Onde, quando, por quê, o que era? Eu estava voltando para casa, era umas 3h30 da manhã mais ou menos. E também era uma luz, um círculo vermelho. E embaixo desse círculo ficava piscando uma luz prateada. Ele estava numa linha reta, só que de repente ele começou a mudar o percurso, ele foi para um outro lado. E a princípio eu só tinha visto essa luz, mas eu olhei atrás dele, tinha um outro objeto da mesma forma, também com uma luz vermelha e uma luz prateada piscando atrás dele, fazendo o mesmo caminho, como se um estivesse seguindo o outro. Esse suposto OVNI foi tirado em Sumaré, em São Paulo, em 1978. Por que suposto? Porque foi comprovado posteriormente que o fotógrafo fez uma sobreposição de imagem. É uma foto falsa. Essa foto foi tirada em 1975 por pilotos de avião que sobrevoavam a Amazônia. Olha aqui a cabine, você vê o piloto e aqui o objeto voador não identificado. Essa é a foto de um filme que foi exibido pela primeira vez em 1995. É um filme sobre uma autópsia de um ET. Durante muito tempo, os produtores ganharam muito dinheiro com esse filme. Ele foi exibido inúmeras vezes, só que há 3 anos atrás provou-se que o filme não passa de uma montagem com bonecos. É só uma pintura encontrada em uma caverna. Ela foi feita mais ou menos em 12.000 a.C. E olhem aqui, discos voadores. Essa foto foi tirada em Porto Rico em 1990. Vocês podem ver aqui um objeto voador não identificado. Essa foto foi analisada por computador e até agora ela é tida como autêntica. Rapaz, vamos nessa então. Aqui do meu lado tá a Cris, ela tem uma história incrível. Ela foi já abduzida. Abduzida explicando o que é ser abduzida. Abduzida é quando você realmente tem contato com eles. Quando eles vêm. E durante muito tempo, ano até, né? Você não acreditava de jeito nenhum que era aquilo. Você chegou até a achar que era coisa de espírito, né? Achei. Pra mim era um assunto que não me interessava. Pra mim era muito surrealista. Você era do meu tipo, assim, tipo, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, ou você achava isso que a maioria acha, que é bobagem, imagina? Eu não me preocupava com o assunto, Astrid. Assim, o que aconteceu comigo foi muito, assim, sem esperar, sem procurar, entendeu? Foi uma coisa assim... Ela vai contar, eu vou deixar ela contar a história dela daqui a pouquinho, te apresentar todo mundo, porque a história dela é incrível. Ao lado dela está o Walter Trebitz, falei certo, né, que é pesquisador do Centro de Pesquisas Universalistas. Não gosta de ser chamado de ufólogo, né? Mas é mais ou menos isso. É um estudioso de ETs e de UFOs, né? Já fotografou objetos voadores não identificados. Ao lado dele está o Dr. Carlos César, que é metafísico e psicanalista. Acredita na existência de ETs, mas você trabalha sob o ponto de vista da psicanálise, né? Você estuda. Sim, meu ramo de estudos é a metafísica, que é um campo de estudo que entra na ciência do transcendente. Tipo, a mente da gente é capaz de fazer coisas incríveis, né? Só que, exatamente, só que com um método científico bem definido, né? Tá. Naturalmente. Acabou a turma dos que acreditam. Aí começou a Fátima, a dona de casa, casada, tem 2 filhos, acha que todo mundo se sonhou. Bem que você queria, né? Acha que é sonho, que não existem e que se existisse não apareceria só para uma pessoa. Com certeza. Você nunca viu nada? Nunca vi. Eu só acredito no que eu vejo e no que eu sinto. Eu não sinto o vento, mas eu sinto, então eu acredito. Entendi. Então, eu não acredito em discos voadores. Mas também nunca deu muita bola pro assunto, né? Nunca dei muita bola, porque sempre quando aparece esse tipo de reportagem, como acabou de aparecer aí, nunca ninguém prova mesmo que existe. Então, eu sou aquela. Não, tem umas que sim, provam que não existe, mas não provam que não existem, né? É verdade. Não. Tem algumas fotos que eles vão lá e tecnicamente provam por A mais B que aquilo não é. Mas e aquelas outras que ficam com ponto de interrogação? Tem vários, né, casos desses que ficam com ponto de interrogação.
Mas é terrível você ficar baseado num ponto de interrogação. Cara, eu fico tão curiosa pra saber, né? Eu tô naquele Eu jeito gostaria assim, que eles fizessem algum se a contato gente tá aqui, por que não pode ter gente em outro lugar? Mas né? é meio difícil. Não, ai, que loucura. Ao lado dela tá a Marisa, é a mesma coisa, né? São Tomé, Marisa? A mesma posição. É você que é espírita, Marisa? Sim, sou kardecista. Espírita kardecista. Acredita que... Então você acredita que... O que você acredita? Que essas pessoas que vêm ou que têm contato seria uma espécie podem... de transe, né? Eu acredito que essas pessoas, como eu diria... Seriam espíritas também? Seria exatamente na linha do espiritismo. Ó, e o Claudemir, pra botar um ponto final na confusão, ainda acha que todo mundo tá aqui só quer aparecer. Claro, acho que é uma balela tudinho. Você fala que não existe vida em outro planeta. Não, não existe mesmo, não. É, porque você fala que nunca apareceu numa cidade, numa civilização. Então como é que eles construíram as naves? Então, como é que vai ser feita as naves aí? Quero saber isso aí depois. depois. Nas fábricas, o combustível? Como é que vai voar essa nave aí? Difícil, né? Ah, pode ser de outro jeito, né? Será? Sei lá, um outro combustível mais inteligente do que o nosso. Será que tem isso? Sei lá. Não. E a Luzia foi promovida ao cargo de debatedora. Ela apenas estava ali para debater comigo fofoca. Aí mudamos de tema. Tu acredita ou tu não acredita? Eu acredito sim, porque... Eu mas acho tipo, assim... você já viu assim? Não, eu não vi, mas eu acredito que exista vida em outros planetas. Em alguns lugares até já existiu. Eu acho que tem lugares que existem, tem civilizações que ainda vão existir, eu acredito muito. Ó, a gente tem um número de fax, se você quiser contar uma história pra gente, é sempre muito bem-vindo, 3749-0129. 3749-0129, qualquer história é bem-vinda até pra eles, como estudo, porque isso é uma coisa interessantíssima de ser estudado. Cris, quando é que a gente vai começar a contar a história da Cris, diretor? Olha, a história da Cris começou em 1988, aqui, ó. Ontem eu li a história dela, isso aqui tudo, ó. Ontem eu fui dormir lendo isso. No começo ela não acreditava, não. Mas agora ela tem encontros até periódicos. Exato. Com um... O que eu falo? É uma pessoa, é um ET, é um ser extraterrestre? Ele é uma pessoa, mas diferente fisicamente da gente. Mas você vê ele... Ele é humanoide. Você já pegou? Não, ele é em holograma. 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 Você explica aqui o que é holograma, né? Mas você já gravou? Nós já gravamos. Você tem o áudio Nós dele? captamos não só o áudio, como o vídeo também. Tem? Participamos do SBT Repórter. É mesmo? Tem ele em vídeo? Temos em vídeo também. E pesquisadores do tipo contra já analisaram essas fitas? Já analisaram também. E aí fica naquele ponto de interrogação? Não, na realidade, o governo, no mundo inteiro, pesquisa o assunto. Pesquisa mesmo? Só que é tudo por debaixo dos panos. Você veja bem, você acha que a antena que tem no Novo México vai avaliada em bilhões de dólares? Por que eles gastariam tantos bilhões de dólares para manter uma antena para captação de sinais alienígenas se isso não existisse? Nós temos, assim, um acervo de fita no nosso espaço, mais de 50 fitas, com depoimentos de primeiro escalão de governo federal, de todos os países. Eu perguntei isso porque você tem algumas conversas aí, algumas coisas que você tomou da conversa com ele, com esse ET. Posso chamar de ET? Claro, ele é um ET, ele é um alienígena. Que, por exemplo, a explicação dos meteoros. Por que o meteoro nunca cai num lugar populoso? Porque eles desviariam isso, não é isso? Não é isso na realidade, eles salvaguardam o planeta Terra. Porque ela está falando na questão do Kardec, até fiquei assim, um pouco... Achei estranho, porque a maioria das pessoas que participam conosco são kardecistas, budistas, até evangélicos participam da pesquisa. É mesmo? Sim, nós temos um grupo bem holístico, no sentido assim... Vários tipos de pensamento. Porque a gente não vai lá para discutir religião. Não é religião, não é uma religião. Nós estamos discutindo, pesquisando uma coisa que ocorre, que é fato, nós temos filmagem de disco voador em Santo André, eu trouxe aí para vocês verem. Então, eu acho que... No próximo bloco, ela vai contar a história dela. Ela deve ser mais experiente do que eu para contar a sua própria história, porque realmente aqui é meio longo, então não daria para contar. Então ela vai dar uma compactada, ela conta a história dela e ela trouxe esse áudio aí dessa conversa. Eu tô louca para ver e para ouvir. Se eu fosse um pouco mais corajosa, eu participava do grupo de estudos de vocês, porque eu acho que tem que participar do grupo de estudos. Acho que não é assim, eu quero ir lá e ver. Se rolar isso, eu quero ir lá e ver. Rola? Astrid, não, até porque nem quero. Os ETs, eles não estão aqui para fazer circo. Eles não querem nenhum tipo de personalismo. Mas você já checou isso, se estão ou se não estão? Não, na realidade, existe tem que fazer a pausa. Peraí, vou fazer a pausa. Não quero que você cheque nada aqui, pelo amor de Deus. O copo d'água tá aqui, a florzinha tá aqui. Eu não quero que nada...
Só quero discutir, teoricamente, o negócio. Vocês fiquem quietos aí, meninos e meninas. Próximo bloco do Melhor da Tarde. É sério. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Tá, Marisa não, Marisa, né? Isso. Tava tentando explicar pra Cris que ela é espírita kardecista, que a diferença entre você acreditar no espiritismo e a diferença entre você não poder, eu acho, acreditar em ETs. Que é a questão da energia. Da energia. Que você recebe e que você dá. A questão do bem-estar é real. Pra mim é real. Agora, a questão dos alienígenas, né? Que a gente chama. É uma coisa que se vê a olhos-luz, tá? Segundo as colocações, tá? Eu respeito a opinião... Você não tem curiosidade de estudar? Não tenho. Olha, vamos ouvir a história dela, que você vai ficar impressionada. Você consegue? Consigo, falar um breve relato. Em março de 88, iniciou-se tudo assim. Eu voltava do trabalho, eram umas 11h30 da noite, e eu e um amigo... Avistamos um objeto... Aqui em São Paulo. Avistamos um objeto não identificado, comentamos entre nós. Eu entrei no meu apartamento, 11h30 da noite. Olhei para o relógio, quando entrei no meu apartamento era 1h30 da manhã. Aí tentei descer para o apartamento desse amigo. Já tinha um lapso de horário comigo. Eu falei, pô, será que acabou a luz do prédio? E eu vi ele discutindo com a mulher, eu não quis nem... Aí no sábado seguinte, eu estou no meu apartamento lendo Bhagavad Gita, que eu gosto muito da religião oriental, estava lendo, e uma luz vermelha alaranjada apareceu no meu apartamento, como se me escaneasse por inteiro, entendeu? E eu pensei que fossem espíritos, porque eu também venho de uma família kardecista. Venho desde os 3 anos de uma família kardecista. Comecei a ter... E isso no kardecismo é explicado, que seriam manifestações de espíritos não muito bons, né? Seriam espíritos obsessores e tal. Aí eu fui buscar ajuda, porque eu venho de uma família kardecista. Você se assustou dessa vez que você assustei viu, porque o que eu vi foi muito... Foi embora pra casa da sua mãe correndo? Saí correndo do apartamento, morava no 4º andar, saí correndo e fui pra casa da minha mãe. E comecei numa sessão de sonhos, que eu dizia que era projetivos, e eu vim saber que era projeção da consciência muito depois. Aí, o que eu vejo que somente a pesquisa conseguiu me ajudar. Não, peraí. Não, vamos lá na história ainda. Porque depois dessa primeira vez, a segunda, na verdade, né? Que você viu essa coisa alaranjada, essa forte luz, você saiu correndo para casa da sua mãe e você passou a ficar com medo de dormir sozinho em casa. Com medo de dormir no meu apartamento. Conta a história da sua prima, né? Que dormiu... Isso, aí eu falei para minha prima, que também frequentava Kardec, dizendo, olha, venha dormir comigo porque eu estou com medo. Nós escutamos livros folheados dentro do apartamento, alguns fenômenos, tá? E eu tive um sonho uma noite, para mim foi um sonho, e onde eu vi uma pessoa loira, clara, me convidando para sair pela janela. E assim que eu entrei no tipo de uma nave, ele, com as mãos assim, não tinha um painel como de carro, era um painel totalmente de fótons de luz. Ele colocava a mão e... Ele adentrou, não sei se precisa ser um lago, se é o mar. E a hora que eu olhei para a pessoa, ele tinha guelras no meio dos dedos. Eu assustei. Aí ele passou a mão aqui e me arranhou. Nisso eu acordei. Aquele negócio que nem peixe, né? Tipo aquele homem submarino. Eu acordei. E quando eu acordei, eu estava com risco arranhado de ponta a ponta. Mas ele tem, tipo assim, você não era sonho, já era pesadelo. Pra mim era um pesadelo, isso que eu imaginava. Medo. Eu tinha medo. Eu não sabia nem querer ter, para mim eu estava sendo obsidiada por espíritos, por vir de uma família kardecista, entende? Conclusão, eu comecei a ter uma sequência, que para mim na época eram sonhos, de raptos com seres de olhos, tipo olhos de mosca, que me levavam para cavernas, me deixavam atada, me colocavam cintas numa mesa cirúrgica. Você voltava com marca? Fora essa? Eu voltava com marca, aqui tem uma marca, aqui no pescoço tem outra marca. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar o quê? Eu achei que eu estava tendo um problema de estresse, fui procurar um médico, procurei um psicanalista da área ortodoxa. Ele falou, olha, eu não posso te dar nada, eu vou te dar vou te encaminhar para um psiquiatra. Aí fiz todos os exames, tomei Aldol, que é um remédio fortíssimo, porque ele falou, olha, você tomando isso, você não vai ver mais nada. E não é verdade, sabe? Começou aquele processo, me desequilibrei emocionalmente, parti aí para um processo de síndrome do pânico. E até então não está passando pela sua cabeça que poderia ser isso? Aí uma pessoa falou, olha, você não quer ir ver no centro espírita, ver o que é? Fui no Kardec.
no Irmã Clara, em São Caetano do Sul, é um centro Kardec enorme, e fui passar por uma consulta. A pessoa me disse assim, olha, eu não vejo nada te perturbando. Aí também eu senti que eu não conseguia ajuda dentro do meio que eu frequentava, entendeu? Aí me indicaram a psicanalista Gilda Moura, do Rio de Janeiro. Olha, você pode estar tendo contato com algumas coisas estranhas, mas nunca me falavam claramente o que era. E foram 2 anos de tribulações pesadas, eu me desequilibrei pra caramba, né? Você não consegue trabalhar porque você não dói. Eu tinha medo de dormir à noite, parece aquela coisa, Pesadelo 3 do filme, sabe? Entendi. Porque toda noite era um acontecimento diferente. E eram mais ou menos sempre a mesma hora, né? Sempre, 3h15 da manhã. Foi um horário muito marcante na minha vida. E claro, eu tinha medo de relatar para os amigos, porque como eu estava na área de exatas, todo mundo dizia assim, imagina, você enlouqueceu. Então era uma propaganda super negativa para a minha pessoa, para o meu nível de trabalho. Eu não tinha coragem. Aí fui procurar a área mais holística de psicanálise. E até que me encaminharam para a doutora Gilda Moura. E o professor Max aqui também em São Paulo me ajudou bastante. A Gilda Moura é uma pesquisadora de OVNIs. Fiquei 2 dias hospedado na casa da doutora Gilda Moura, que está ligado à SESI, que é um órgão de pesquisa muito sério. É escritora de 5 livros sobre abdução. E ela falou para mim, olha, Ângela, eu vou te dar um pequeno laudo por tudo que você está passando e vou te indicar pessoas em São Paulo que você procure. Você está sofrendo um rapto alienígena. E aí você? Eu fiquei com uma cara de ué, né? Porque como rapto alienígena? É uma coisa difícil de acreditar, né? Uma coisa que eu não... nunca passou pela minha cabeça. Tudo bem, vi um disco voador, tive um lapso de horário mesmo, porque das 11h30 até 1h30 eu fiquei me questionando depois. Eu comecei a pesquisar por que eu fiquei esse tempo, onde eu estava nesse tempo, entende? Da primeira vez. O que era essa luz que apareceu no meu apartamento? Por que eu? Por que não meu vizinho? Porque foi uma verdadeira desgraça na minha vida. Então, quando eu vejo alguma pessoa dizendo, olha, é legal ser contatado, eu quero ser contatado, a pessoa precisa ver muito bem, não é legal, não adianta entrar na gurolatria, nem no fanatismo por ufologia, o assunto é seríssimo, Astrid. Então, é muito difícil, porque você passa por um processo de pânico terrível. Tipo assim, você é obrigada a conviver com isso, então? Você não tem controle da situação. Disso, né? O pior de tudo nessa situação é que você perde o controle. E você vê seres que você nunca viu. Para mim, eles eram seres, no mínimo, do umbral, porque são seres horríveis. O que é isso que você falou? Do umbral, no Espiritismo fala que são seres para baixo da crosta terrestre. Que são feios? Que já perderam a forma física, sabe? Eles não têm mais a forma humanoide. Então, para mim foi super difícil. Foi um processo que eu tentei buscar ajuda seríssima nesse campo, porque... Para livrar, eu imagino, durante um tempo, ou já que não tinha jeito, você se transformou em estudiosa e começou a ampliar o nível de contato que você tinha? Na realidade, eu comecei a buscar ajuda psicanalítica, porque eu precisava me equilibrar emocionalmente, porque eu perdi o equilíbrio. Porque como que você pode? Alguém te tira fora da sua casa, sem mais nem menos. Eu não me via mesmo, às vezes eu me via eles tirando, mas eu não me via na cama também. Quer dizer, quando você está fora do corpo, você teria... A história da marca na sua testa. Essa história foi o seguinte... Olha, se tiverem pergunta para fazer, pode fazer também, porque como eu li, é covardia, né? Eu li a história dela, então eu consigo fazer umas perguntinhas. Uma das noites que aconteceu essa coisa, que eu acordava em sobressalto... Isso depois dessa história que você já... No decorrer dessa história. Que eu digo assim, depois de você ter ido na Gilda e ela ter te falado... Não, isso está no meio disso. Essa daqui, voltamos um pouquinho para trás. Volta um pouco. No meio disso, eu tive uma experiência com um ser, eu sempre estava atada. Então, quando eu me vi assim, raptada mesmo, sabe? Você estava sonhando, acordada? Para mim, era tão real quanto eu estou aqui agora. Sempre foi tão real como eu estou aqui. Mas era sempre de madrugada? Era sempre de madrugada. Sempre na mesma hora? Sempre na mesma hora. Aparecia um ser tipo... Descreve. Ele era cabeçudo, uma cabeça triangular, pele meio de largatixa, sabe? Aquela pele gelada, eles são frios. Eu senti o toque dele. Eles me colocavam tipo, não é uma seringa, como a seringa convencional nossa, mas tipo de um objeto na narina. E me jogava um líquido. Já era parecido com esse daqui? Não. Tá. Era... Tem foto dele aí? Tem. Tem, peraí. Você acha? E ele... Esse aqui. E ele jogava um tipo de um líquido e parecia que isso abria meu cérebro. Então eu fiquei muito tempo... Ardia tudo.
e tive muita dor de cabeça, tive um processo muito ruim, entendeu? Assim, Mas eles tinham voz, eles falavam? Não, eles falam mentalmente, eles são extremamente frios, eles fazem todos os tipos de exames inimagináveis, entendeu? Todos os tipos de exames, desde ginecológicos, eles te colocam agulha no pescoço, e você não tem controle da situação. Então, eu não acho que isso seja um privilégio de ser contratado, entende? Eles queriam fazer uma experiência com você, então, é isso? Olha, na época eu achava que eu estava sendo... Eu tinha algum encosto, alguma coisa. Eu nem imaginava que era um ET, entendeu? Eu fui saber disso depois de 2 anos quase de pesquisa, porque eu também não acreditava. Então vamos pular para essa parte aí. Aí você foi na Gilda, a Gilda te contou, você, as coisas, os fenômenos aí a Gilda me disse assim, olha, acontecendo. você só vai conseguir... a hora que você consegue... Para você sair desse processo, você precisa... Entrar nele e conhecer o que está... você precisa enfrentar isso de frente. E quando é que foi que você conheceu aquela figura? 2 anos após. Mas esse inteirinho também, nós participávamos de reuniões espíritas e nós colocávamos uma caneta com 2 mãos, assim. Porque eu senti uma estranha ligação com tudo, principalmente com o animal, com as pessoas. Uma sensação que eu nunca tinha tido, entendeu? Uma sensação de ligação. Entendi. E nós canalizávamos em 2 mãos, a caneta... Essa foto aqui que eu estou mostrando já é da figura que eu estou pedindo para ela contar a história, que é o Kron. Hoje tem nome essa pessoa. Nome dado por ele. Por ele. Essa foto você tirou... Ai, desculpa, Fátima. Não. Essa foto foi tirada ou você desenhou? Não, foi um você viu e fez um desenho. Foi um desenho. Porque aí você começou a ter contato com essa pessoa aqui. Aí o que aconteceu? Depois quando a gente eu comecei a ter um pouco mais de equilíbrio... Eu estou um dia, aí já achava que já não ia acontecer mais, que eu não estava vendo mais nada, mas já estava me equilibrando, estava saindo do processo de síndrome do pânico. Eu estou com um compromisso marcado a 1h da tarde, eu estava acordada, em estado de lucidez completa, estava saindo para trabalhar, eu sentei na poltrona da minha casa fazer um telefonema. De repente, aquela mesma bola laranja apareceu no teto. Eu ficava tão em estado de choque que eu não conseguia nem sair do lugar. Eu não tinha condições nem de correr, sabe? E ele como se espichasse aquela luz e formasse uma pessoa em tridimensão. Esse ser, ele é feito de luzes. Ele me disse que isso não é ele, que isso é um holograma. Me encheu de informações e eu ficava questionando por que eu. A primeira pergunta que eu fiz, se ele era um extraterrestre. Ele falou, todos somos extraterrestres. Entendeu? E espero que a sua humanidade um dia supere sua tecnologia, porque vocês estão acabando com o planeta. E o planeta Terra, ele faz parte de todo o universo. Ele é como se fosse o cotovelo do universo. Aí eu comecei a questionar um monte de coisa. E era uma conversa mental. Mental. Eles não Você falam... falava? Eu sei lá se eu falava. Eu não sei se eu pensava, porque eu fiquei tão em estado de choque que eu não tinha lucidez, mas eu me via muito próxima a ele. E as minhas perguntas... Medo, pânico total. Deus me livre. Sabe, você estava só. Eu estava só. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar ajuda com gente séria, porque eu queria comprovar para mim se eu não tinha enlouquecido. Por que isso tinha que acontecer comigo? Não podia acontecer com as outras pessoas? Quantos % da humanidade pensa que ela está louca? Está está sóbria, né? Porque essa casa, aliás, que começaram a acontecer os fenômenos, você... Eu mudei, tá alugado até hoje, casa. eu não vou mais, entendeu? Eu As aluguei. pessoas que estão lá sabem? As pessoas que estavam lá sabiam, mas E não aí? acontecia lá. Tanto é que eu fiquei morando com a minha mãe muito tempo e acontecia na casa da minha mãe, entendeu? Era com você. O negócio era comigo, apareceu o disco voador em Santo André, tem reportagem nos jornais locais, entendeu? Eu tenho filmagens de discos voadores em Santo André. Então, E ele já explicou por que você? ele explicou, ele falou que... Hoje você tem medo ainda? Com esses baixinhos eu não quero papo não, sabe? Porque tem tamanhos diferentes? Não, tem esses zetas, seres da raça zeta, Peraí, calma. que são esses aqui, ó, esses 2 aqui, zetas aqui. Vem aqui, ó, mostra aqui. Os que ela tá falando são agora os 2 de baixo. Fala desses aqui. Esses seres, eles fazem experimentos, entendeu, com a gente. Foi isso que eu deduzi, né? Eles são frios, eles não querem saber se você está sentindo dor, se você não está. E você está sentindo dor? Sim, você sente tudo, como normal. Não é legal fazer um exame ginecológico, não é legal enfiar um negócio no seu nariz. Então não, eles não têm um mínimo de compaixão, eles têm um olhar assim devastador, o olhar desses caras parece que eles são superiores a gente? Eu acho que eles são iguais a gente.
como nós pegamos ratos para colocar em laboratório, outros animais, eles pegam a gente. Nós somos E o Crohn? Porque o que eu li, eu tinha achado que o Crohn era uma coisa mais amistosa. O Crohn é mais amistoso. Não é ele que diz que a humanidade só vai melhorar no dia que cada um olhar para si próprio e melhorar a si próprio? Ele diz assim, que o problema individual, o problema mundial é antes de tudo individual. Que eu seja uma agente modificadora do meio que eu vivo. Se eu aprendi com o Crohn que, ao invés de eu esperar que alguém me dê flores no sentido de consciência, que eu plante meu jardim, que eu plante o jardim. Porque nós estamos aqui de passagem, gente. Isso aqui é uma ilusão. Entendeu? Então, nós fazemos um experimento de transcomunicação hoje em dia com eles, e que captam vozes, inclusive, de espíritos. E dentro dos meios espíritas, talvez você esteja desinformada, mas eu participo de palestras dentro dos meios espíritas. Eles pesquisam ufologia junto com a gente. Entende? Pesquisam, participam do experimento de transcomunicação, assim como pessoas da USP participam do experimento de transcomunicação. Sim, mas o fato de você de eu ser kardecista e espírita, isso não quer dizer que eu tenha que acreditar. Não, isso aí eu acho que é isso aí, não tá com nada. Eu respeito o seu ponto de vista também. Essas fotos que você mostrou anteriormente aí, você tirou essas fotos, é isso? Não. Nós temos uma foto que foi tirada assim, em Brasília, uma pessoa do grupo foi para Brasília. Porque hoje você tem um grupo sem fins lucrativos nenhum. Nós não aceitamos nem doações. Ela tem o trabalho dela. Nós temos um trabalho. Essa é a foto que você está falando de Brasília. Isso. Essa foto foi tirada, a pessoa que foi estava tirando fotografia... Tá vendo ali em cima, perto da do logo arquitetura da cidade de Brasília, e fotografou esse OVNI. Então, nós temos um trabalho de pesquisa. Não, o que eu ia falar é o seguinte, aí você tem esse grupo, onde vocês têm até contatos com o Crohn estabelecidos. Na realidade, o Crohn só se interessa por pessoas, uma coisa que nós percebemos, que realmente estejam a fim de ser agentes modificadores. Ou seja, o bem para ele faz bem em qualquer lugar do universo. O bem e o mal para ele não são relativos. O mal também é mal em qualquer lugar do universo, que é relativo ao nosso nível de consciência. Ele diz que a maior enganação que nós, enquanto humanidade, recebemos dos grandes poderosos, até das religiões, é relativa ao mal. O bem é bem, gente, em qualquer lugar do universo. O que é bom tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom aqui. Por que umas pessoas têm esse contato, vêm, e outras não, hein? Será que é aquela mesma explicação que eu estava dando ali no intervalo comercial? Por que algumas pessoas têm contato com espíritos? Por que algumas pessoas recebem santos? Porque, né, eu acho que são pessoas privilegiadas, que têm uma energia talvez melhor. Eu não acho que seja o meu ponto de vista pessoal, hein? Privilégio, é uma responsabilidade, seja lá para quem recebe espírito, para quem lide com esse tipo de situação que eu estou envolvida. É uma questão de energia, realmente, de vibração que a pessoa deve ter. Que não te faz bem. Não, você aprendeu a trabalhar. Eu aprendi muito a trabalhar, porque é uma coisa que te tira realmente do eixo, Você voltava machucada algumas vezes, que aí as pessoas que convivem com você viam que você estava machucada. Viam que eu estava machucada. Eu aparecia com marcas no pescoço vermelhas, assim, com tipo furos, entendeu? Eu vi aqui de pertinho também. Dá pra ver. De pertinho dá pra ver, na televisão não dá. Na realidade... eu aqui de pertinho tô vendo, ela tem uma marca aqui. Na realidade, eu sou totalmente contra, nos meios ufológicos, as pessoas descambarem para idolatria, para ufolatria. Você jamais construiria um aeroporto para... De jeito nenhum. Eu acho que se tiver que vir alguém, que venha em paz, como já vieram para os governos, principalmente para o governo americano, isso lá na época do presidente... Desde o Roosevelt, né? Desde o Roosevelt, né? Eles estudam mesmo? Estudam mesmo o assunto. Não existe nenhuma dúvida para os órgãos oficiais do mundo inteiro de que esse fenômeno é real. Vocês viram que eu sou mega leiga, né? Sim. Então, mas é verdade que na NASA teriam seres extraterrestres que eles estão lá pesquisando eles, como eles fazem com ratos, fizeram com extraterrestres? A NASA, ela tem assim ela é um órgão oficial. Todo órgão oficial se isenta de dar qualquer informação a esse respeito. Então, eles têm órgãos de pesquisa particulares que desenvolvem essas pesquisas. O governo brasileiro também teria? Também tem. Agora, a questão é que, por exemplo, o caso da Ângela, o que me chama a atenção, eu falando como estudioso no campo da metafísica, que estuda esses fenômenos transcendentes, que se você está falando de um distúrbio mental de uma pessoa, esses distúrbios mentais, eles ocorrem de forma muito particularizada. Então, às vezes, uma pessoa sofreu um trauma na infância, sei lá, e ela está apresentando uma dificuldade numa idade um pouco posterior.
Mas o que chama muita atenção nesses casos de abdução no mundo inteiro é a padronização do fenômeno. Isso acontece com gente de toda a classe social. Não interessa onde está, nem qual é o nível da pessoa. O nível social, o nível de credulidade da história. pessoa, sempre a mesma história e nos mínimos detalhes. Então, isso para a ciência é extremamente importante. Você não pode deixar de lado um fenômeno desse. Então, por exemplo... Mas o caso dela é raro? Assim, tipo, você conhece outra pessoa que tenha passado pelo mesmo processo que você? Hoje em dia, você conhece? Conheço várias pessoas. Várias? Várias pessoas. Pessoas que, inclusive, morrem de medo de falar até um assunto, mas participam com a gente da pesquisa. Mas jamais estaria aqui, por exemplo? Eu acho que não, porque é muito difícil gente, você dar a cara. Todo tipo de classe social? De todos os tipos de classe social, de todos os tipos de cultura, sabe? Eu conheço muita gente no... Por que eles só aparecem de madrugada, em estrada? Olha, na realidade, eu acho que eles fazem um tipo de pesquisa com a nossa humanidade, né? E com quem está no nível vibratório baixo, que eu acho que era meu caso, né? Entendi. Aí você serve como cobaia, entendeu? Ó, a gente tem aí o depoimento do Fábio Júnior, não é isso, diretor? Fábio, olha, são vários artistas. Muitos também não ficam contando na televisão, não, como o Fábio Júnior. Mas Fábio Júnior, Elba Ramalho, me ajuda, tem mais gente. Moacir Franco. Eu já falei, vários eu já vi contando e alguns também já contaram pra mim fora da câmera, entendeu? Que aí na hora do vamos ver, não conta de jeito nenhum. Por isso que eu perguntei negócio de madrugada e de estrada, porque muitos veem objetos voadores não identificados exatamente na madrugada e na estrada. A gente vai fazer uma pausa aí, diretor, rapidinho. A gente também tem o áudio, o CD que a Cris, o nome dela é Ângela Cristina, então ele chama ela de Ângela, chama ela de Cris, porque o meu caso Cris, foi o meu livro que eu li ontem à noite aqui, que é a história impressionante da Cris. A gente tem também essa autópsia, que teve uma época que era a maior onda assistir essa autópsia aí do ET na Rússia, e que parece que agora já descobriram que ela é falsa. Ela é falsa. Daqui a pouco, tudo isso no nosso Melhor da Tarde. Não sai daí, tá com medo, Eu não tô mais. Fica comigo, fica na Band. Olha, estamos de volta com o nosso Melhor da Tarde. Realmente é um tema instigante. Vamos ver então o Fábio Júnior contando a história dele? Já me contou a história daquele avistamento que você teve na Barra da Tijuca. Que, aliás, muitas pessoas tiveram no Rio de Janeiro. Depois que eu conversei com você e você contou essa história na televisão, um monte de gente falou assim, eu vi também, eu tava na Barra, eu tava não sei aonde. Por isso eu falei na Barra. Você tava no Barra até o final do Recreio. Você saiu correndo atrás do disco voador. Era de madrugada, eram quase 3 da manhã, a gente ficou gravando até tarde, eu tava voltando pra casa do estúdio. Os estúdios eram no Jardim Botânico ainda. 2 em cima, assim, do carro. E eu senti aquela pressão que eu trouxe, falei, caramba. Aí acelerava, piscava, buzinava, diminuía a velocidade e os caras... Quando eu vi, tava o finalzinho da ponte ali, que vai pra prainha? Isso. Não, lá no final da Avenida das Américas. Tem aquele pontilhão, eu tava a 180 ali em cima. Eu falei, caramba, eu vou sair daqui, vou decolar. Aí eles fizeram assim, um pra cada lado. E eu freio. Esse foi o primeiro avistamento seu? Não, já tinha visto antes também. E agora, uns 2 meses atrás, aqui em casa. Eu olho muito pro céu, eu tenho essa mania desde pequeno, olhar muito pro céu e tal. O Felipe tava comigo, meu filho. A gente tava aqui na sala de TV e tal, não sei porque eu saí, tava olhando, aí deu um gritão pra ele, falei, filhote, vem cá. Parecia cena de filme, ele veio, deu a mão pra mim, ficamos os dois de mão dada olhando pra nave que tava no cantinho ali. Uma bolona imensa, assim, aí sumia a luz e você via o contorno todo da nave, assim, as luzinhas e tal. E ele descrevendo pra mim, olha lá, pai, tá vendo? Agora diminuiu a luz. Você já foi abduzido? Parentes, pessoas que já teriam entrado em naves espaciais. Que eu saiba, não. Como assim que eu saiba não? Não, porque às vezes eles apagam também da tua memória. Cara, sabe que eu prestei atenção agora? Porque eu já ouvi o Fábio contar essa história pra mim umas 3, 4 vezes na televisão. E ele falou, eu nunca tinha prestado atenção no horário. Que sempre pra mim é natural, porque o artista tá sempre acordado na madrugada mesmo. Mas hoje ele falou 3 horas da manhã. E é sempre o mesmo horário, né? Uma coisa que eu li na tua história. O César pode explicar um pouco por que esse horário, né, César? Por que as coisas acontecem de madrugada?
Por que acontece na madrugada? Porque a pessoa ela está dormindo, né? Então é mais fácil de ser abduzida, né? Mas no caso do Não, no caso do Fábio, de avistamento, de estar vendo, que também é sempre de madrugada, também é em estrada. Essa casa do Fábio Júnior é num lugar deserto. Do que se sabe de pesquisa ufológica, esses seres, supostos seres aí, eles acompanham a vida das pessoas ao longo de gerações, entende? Então, eles, pelo que os documentos têm mostrado, as pesquisas têm revelado, eles têm um certo interesse em desenvolvimento genético ou de uma raça híbrida com os seres humanos, porque o que se sabe também é que eles têm uma certa deficiência de reprodução. Entende? Então, eles escolhem material genético para fazer hibridizações. E é possível o Fábio ter tido contato, por exemplo, e não lembrar. Por isso é que a resposta dele, que eu saiba, não. Mas a grande maioria dos contatados são pessoas que não se lembram. O fenômeno ocorre de forma inconsciente. Através de uma análise, por exemplo, hipnótica, um hipnoterapeuta bem treinado, então a pessoa revela uma série de dados que são perfeitamente coerentes com milhares de casos de gente que aparece com queimadura, marca, não sei o quê, não sabe de onde veio, não sabe o que aconteceu, e é disso, será? No espaço metafísico, como é um espaço fechado, e inúmeras pessoas. Olha, hoje a Cris, você tem um grupo de estudo, posso chamar de grupo de estudo, É um grupo de estudo. Como é que chama mesmo? É Espaço Metafísico CROM. Onde vocês fazem estudos, coletam depoimentos e mantêm contatos periódicos com esse ser chamado CROM. Não só com o CROM, com seres espirituais também. Vocês vão ouvir as vozes de transcomunicação, inclusive a Sônia Rinaldi. E a Sônia Rinaldi, ela é uma pesquisadora da Associação Nacional dos Transcomunicadores. Ela defende tese para a comprovação da vida após a morte. E eles entram na captação da transcomunicação, que seria a captação através de aparelhos eletrônicos, como computador, rádio. A gente faz a gravação, faz a pergunta e espera que venha uma resposta. O que a gente tem aqui vai dar pra gente entender com essa explicação que você deu, já dá pra entender. Se a gente não entender, depois ela explica, a gente até ouve de novo. O que a gente tem aqui? Um CD que a Cris trouxe. Isso, a gente faz uma pesquisa de transcomunicação instrumental todos os anos, desde que o CROM existe, o Espaço Metafísico CROM existe, e para ajudar até na comprovação de que... E ele não se incomoda com esse tipo de pesquisa sobre ele, com essa necessidade da comprovação. Inclusive, ele sabe que a humanidade, por uma questão de tempo, vai ter esse contato amplo. Os governos ainda abafam, mas vai haver um momento que não vai ter como abafar. Então, vamos ouvir então esse CD, vai. A primeira captação feita foi com a seguinte pergunta: gostaria de fazer contato com os irmãos Reich. Vocês estariam presentes neste momento? E a resposta veio antes mesmo da pergunta, sendo: está aí. Gostaria de fazer contato com os irmãos Reich. Vocês estariam presentes nesse momento? O que é saudação? Fala saudações aí. Saudações aí. E aí quem estaria falando... Peraí, deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi. Isso daí é uma sessão, não é uma sessão espírita. Não. É uma sessão... Aliás, a gente não mexe com nenhum tipo de religião, até porque... É porque fica bem... As diversas áreas que participam... Tem gente aí de todo tipo de religião. Mas era um contato... Esses irmãos... Os irmãos Reich, eles foram pessoas que trabalharam na pesquisa de transcomunicação, de energia orgânica, que já morreram. Então, as pessoas do meio espírita participam para ver se comunicam com pessoas desse nível para poder continuar na pesquisa. E essa voz que entrou... Estão aí é de alguém que se diz que é irmãos Reich, né? A pergunta foi feita por um membro do grupo, que é pesquisador, o Edson, e ela entra numa gravação. A gente não sabe como entra. Você estava nessa gravação? Estou em todas elas. Essa gravação é captada do éter, né? É para todo mundo saber, não são pessoas que falam, isso é uma coisa na hora da transcomunicação... Não, tecnicamente, como é que é? Chega lá, vocês estão na reunião, tem um gravador, como é que é o negócio? Sim, tem um programa de computador, né, que faz análise de voz, e isso é captado, né, por um microfone, né, do éter. Não são... A voz que faz a pergunta é uma pessoa que estava ali com vocês no estudo. É uma pessoa. Fez a pergunta, depois fica todo mundo em silêncio. Isso, fica todo mundo em silêncio, aí vem essa resposta. Isso é a transcomunicação instrumental. De
áudio, porque tem a de imagem também. Tem a de imagem também. Aqui tem as imagens também, né? Eu creio que esse aqui são as imagens também. A gente tem a de imagem aí, diretor? Tem um CD aqui. Um CD aqui. Tem mais trecho aí do CD. Vamos ouvir mais, então. Pode soltar mais. A segunda captação foi com a seguinte pergunta. Ok, as nossas pesquisas estão com o objetivo correto? E a resposta veio logo a seguir. Sim. Ok, as nossas pesquisas estão com o objetivo correto? Sim. Sim. Sim, perfeito. Sim. Sim. Mas é uma voz... Espíritos têm voz humana. Eles modulam pelo barulho ambiente, né? Que deva ter. Por isso, pelo menos que a Sônia Rinaldi estuda e que a gente está estudando também, né? Tem uma... Nesse CD que boa parte das perguntas de vocês são iguais às minhas, né? Ou às dele. Claro. Claro, essa voz aí... É tudo que qualquer um pode saber. responder isso, sim. Claro. E ficar gravado. Só que no ambiente, quando é feito... Tem várias pessoas. As pessoas são vários pesquisadores e ninguém pode falar, entende? Eu posso trazer, se vocês permitirem, uma hora, a Sônia Rinaldi, que é uma pesquisadora de âmbito mundial. Vocês vão ver como ainda agora, no último intervalo, não sei qual das duas foi que falou, por que não, isso não é divulgado? Que ela gostaria até... Ah, é verdade, você está quase começando a acreditar. Você falou uma coisa paradoxal. Eu não acredito, mas também você não está dizendo que ela está mentindo. Você acredita no que ela está falando? Na verdade, é assim, é estranho tudo que acontece com ela. A gente não pode negar isso, você não pode fechar os olhos para tudo que ela fala, porque é estranho, tá? É digno de estudo. Agora, o que eu coloco é o seguinte, todos esses estudos, toda a comprovação da ser verdade ou não ser, o objetivo é trazer isso para a sociedade e trazer as informações e fazer com que a sociedade enxergue isso de forma verdadeira. Qual o objetivo de todas as pesquisas e de estar descobrindo a autenticidade dos objetos terrestres? Existe no campo da ufologia, e que há assim um certo, posso dizer assim, um certo engano em relação à ufologia, é que, primeiro, até hoje ela é estudada de forma sectária, ela se divide. Então, um é científico, outro é holístico, outro é místico. E nunca vai se chegar ao conhecimento total se não unir todos esses campos, em primeiro lugar. Outra questão também que se abordou aqui é em relação ao contato. Contato é uma coisa, abdução é outra. A abdução é involuntária. A pessoa, ela é conduzida independentemente da vontade. O contato, foi isso que já aconteceu com a Cris. Que é o que aconteceu com a Cris. E contato? Então, o contato você pode estar vendo... O contato é o que está acontecendo agora com a Cris? Isso, aí sim pode ser classificado como contato efetivamente. Porque a abdução é algo assim, que a pessoa é na situação, é levada à pesquisa, enfim, aquela presença, contra a vontade dela. Olha, a gente está conversando, para você que chegou agora por aqui, a gente está conversando baseado no caso dessa pessoa, que é a Ângela Cristina, eu estou chamando ela de Cris, tem gente que chama ela de Ângela, que a partir de 1988, ela foi abduzida pela primeira vez por alienígenas de uma raça X aí, que se chama Zeta. A partir dessa data, essa mulher passou a desenvolver vários problemas emocionais. Ela não acha nada legal, ela não acha ET a coisa mais legal do mundo. Certamente no carro dela não tem um adesivo escrito "Eu acredito em ET". Embora eu acredite. Embora ela acredite, mas porque foi uma coisa que te trouxe muita dor. E hoje em dia, ela mantém contatos periódicos com um ser que se chama Kron, e que está por aí. Esse por aí é que eu vou perguntar para ela onde é que é esse por aí, Já que o homem, chegou a Marte, A gente todo dia hoje nos telejornais tem as imagens de Marte. Em Marte não é. Então onde seriam? Onde eles moram? Eu morro de curiosidade para saber isso. No próximo bloco do Menor da Tarde. Sai daí, continua com a gente. Se você tem alguma história para contar, manda seu fax para a gente no 3749 0129, 3749 0129. Sai daí, fica comigo, fica na Band, por favor.
Olha, é bem interessante a história da Cris. Agora vocês devem ter ouvido ela falando, acredito fielmente em Deus. Mas é uma mulher que estudou ciências exatas, se formou, né? Me formei. Não vive disso, não vive disso. É super contra essa idolatria que esse mundo do estudo. E talvez por isso alguém de vocês perguntou assim, mas por que não se fala mais sobre isso? Por que não se expande mais? Não seria o objetivo? Se o objetivo é melhorar a humanidade? Porque é muita chacota, é muita palhaçada em cima. Tem uns malucos querendo se aproveitar da história, que vem pra televisão camiseta, eu acredito em ET, entendeu? E não vai rolar. Você tá vendo que são pessoas seríssimas, que têm mais o que fazer com o tempo deles. Eu repito, a Cris não vive disso, eu sei do que ela vive. Ela é empresária, mas ela tem esse grupo de estudo. E é impressionante. As perguntas que aconteceram aqui agora, perguntando como é que ele é. Não é. Onde ele vive, que foi a minha primeira? Na realidade, ele é um ser de quinta dimensão sideral. Mas pra mim é até difícil entender isso. O que é a quinta dimensão sideral? É ali, dimensão, né? Eu imagino que fosse um espírito, mas com uma consciência extremamente expandida, tem um nível de consciência que ainda nós somos crianças perto deles. E é o que eles desejam da nossa humanidade, que a gente consiga superar a nossa tecnologia que está nos destruindo a passos largos. E que se a gente não modificar isso rapidamente, se a gente não desinverter esse processo, Astrid, de destruição que está no planeta, nós não teremos água para daqui 10 anos, gente. Essa é a resposta para essa pergunta, né? Por quê? Por que ela? O que eles querem dela? Ela, porque aparece para ela. Porque o que eles querem dela, o que ela conseguiu desde 1988 até agora. Ele disse o seguinte, que eles perceberam que eu estava pronta a servir a algo maior. E que eu fui apenas um recruta zero, por exemplo, que estava pronta a servir. Sua família é muito religiosa? Minha família é kardecista, né? Kardecista, eles acreditam no espiritismo. Mas não tem a ver. Não tem a ver. Eu acredito fielmente no Cristo. Acredito que exista continuação da vida, né? Assim, porque também seria... E outra coisa, fisicamente não é. É uma energia, uma luz. Eles se mostram com um corpo físico muito parecido com o Kenny Cron, tem mais de 1,80 de altura, não sei precisar. Ele é bem esguio, tem o cabelo que nasce a partir... Tem um desenho que foi feito por uma pessoa, o cabelo que nasce assim, pela metade do cabelo abaixo. Imagina, porque são pessoas assim... falando que você acredita, tão desenvolvida e tão medonhas, tão feias, tão assim... O Cron não é feio, hein? Ele não é feio. Você está falando dos Zetas. O Cron tem uma forma humanoide, um olhar extremamente lindo. É esse daqui, ó, esse daqui. Esse desenho. Olhar bonito. Agora, não tem sexo. São assexuados, são andrógenos. Não tem sexo, não tem religião, não tem nada. Não, a religião deles é Deus. Eles dizem que Deus é a substância do universo. Entendeu? Que Deus é a força criadora do universo. Então, eles também creem em Deus, é isso? Eles acreditam em Deus. E feios pra nossa civilização, pra eles, talvez seja uma beleza, eles devem achar a gente... Não são feios pra nossa. Preciso esclarecer uma coisa, né? Seres no universo, eles existem como as raças do ser humano. Então, existem vários tipos de seres se manifestando na Terra e no universo. Os seres éticos, eles tendem a uma beleza quase angelical. Os não éticos, eles caem na monstruosidade, respondendo a pergunta de vocês. Quando você fala éticos, você está falando desse ser, o Cron, por exemplo, que é que quer trazer para a crise, não só a crise, outras pessoas que eles mantêm contato, como agentes semeadores da paz. Exatamente. Mostrando para a humanidade que a guerra tecnológica não vai nos levar a lugar nenhum. Vai levar à extinção total. Mas na hora que a gente começar a olhar para a gente mesmo, né, caminho de luz para os outros, a gente melhora. E os não éticos seriam os do mal, existem seres do mal. Que são esses aqui. Eles querem utilizar... Esses foram os que fizeram os estudos físicos em você? Esses dois aqui, né? São duas raças que sempre estão juntos nas naves, né? Essa imagem se chega através de desenho. Mas tem uma filmagem que eu trouxe aí de um ET aprisionado na NASA, não sei se... Aquela história que eu te falei de que é lenda, não é lenda? Não é lenda. Eu trouxe uma filmagem de um ET que foi capturado, ele morre, inclusive, dando depoimento, só que a mensagem dele é telefônica, não sei se vocês têm aí. Regina, você vai sair daqui todo enrugado, meu filho, sua testa tá um horror, você tá assim, ó. Fala. Escuta, Regina, se você tá falando que eles são seres... Não é Regina, é Cris. Cris, perdão. Que eles... Não dá pra se ver, no caso que você tá comentando aí, né? Como que aprisionaram um? Não dá pra fazer isso. Não, outro tipo. Tem vários tipos. Esse tipo aqui, ele tem a nossa densidade física, é igual a nossa densidade física. Esses feios Eles aqui. conhecem a ciência da materialização e da desmaterialização. Então, eu trouxe um VT, não sei se a produção A gente vai mostrar. Que mostra um ET que eles estão estudando, os ufólogos estão estudando para ver se a filmagem é verdadeira. Eu já ouvi falar nessa história. Teve um depoimento de uma pessoa da OTAN que... eu já ouvi falar nessa história, que a NASA
capturou e teria mantido lá dentro para estudos. Eu não sabia dessa filmagem. Espera só um instantinho. A gente tem essa filmagem. É isso que a gente tem. Não tem, diretor? A gente tem essa filmagem. Peraí, não se sintam só. Vou aqui e já volto, porque eu tô muito impressionada com a história, mas tô adorando, porque eu acho que tudo que leva a gente a ficar nesse estado de curiosidade é legal pra cabeça. Né? É legal para aprender, para falar uma coisa diferente também no dia a dia da televisão. Eu tô adorando esse assunto aqui. Mas vem cá, ó, tô falando que a Instigante Leão foi chegando aqui porque ele queria perguntar um negócio. Olha, para quem pegou o bonde andando, eu repito mais uma vez, baseado no caso da Cris, a gente está fazendo uma conversa muito legal sobre a existência de extraterrestres. Ela já foi abduzida, hoje ela mantém contato. Existe uma diferença entre ser abduzida e manter contato. E o Leão chegou aqui doido para saber se ela tem um chip, porque eu também já ouvi isso. Exato. Agora, vocês que são especialistas, vocês já ouviram falar nisso? Que pessoas que são abduzidas voltam com um chip na pele, sobre a pele. Sim, eu tenho. Você tem esse chip? Olha, eu nunca fiz nenhuma ressonância. Se eu tiver, eu devo ter na cabeça, porque eu lembro que eles me colocaram algo pelo nariz e eu não sei. Ó, a gente vai quase que... Agora a gente vai entrar, vocês sabem, né? Passar para a Rede Nacional de Televisão, mostrando essas imagens para todo o Brasil. Não sai daí, continua comigo, continua com a Band. A Band tá mudando pra você mudar pra Band. Com todo o território nacional, através da Rede Bandeirantes Televisão, a gente vai estar fazendo o Melhor da Tarde, que hoje está diferente, meu bem. A gente está falando de um tema bastante interessante, polêmico, há quem acredite, há quem não queira acreditar de jeito nenhum e há quem também já esteja mudando de ideia, porque a gente já está aqui há mais ou menos 1h30 falando sobre ETs, baseado no caso que a gente aqui na televisão chama de o caso Cris, que é essa mulher que está aqui do meu lado, a Ângela Cristina, que é uma pessoa ligada a ciências exatas, estudou administração de empresa, mas em 1988 ela teve o primeiro contato. Na verdade, não foi contato, ela foi abduzida. Eles roubaram ela durante um tempo de sono dela. E ela, hoje em dia, ela mantém contato. A gente foi enrolando até chegar aqui, porque eu queria mostrar para o Brasil inteiro. Eu não vi ainda. Ela tem imagens desse ser que ela mantém contato, que se chama Kron. Posso mostrar uma foto aqui agora, que é essa imagem aqui, ó, que está aqui no meu papel. Dá licença. Na realidade, essa imagem que a gente tem é da NASA, da captura de um alienígena, que são esses seres aqui embaixo. Desculpa. Esses seres aqui, os Zetas. A imagem que a gente vai mostrar. O do Kron, a gente tem... Só tem CD de transcomunicação. Que a transcomunicação é um estudo também, uma ciência, que se estuda a comunicação com seres que já não estão mais nessa dimensão. E que numa dessas ocasiões, eles têm gravado a fala. É um grupo, é bom falar que esse grupo de estudo que hoje ela tem, é um grupo que tem pessoas de todas as religiões, de todos os níveis sociais, é um grupo bem eclético.